Você não pertence a esse lugar. Some daqui, lixo. Foi assim, seco, alto, na frente de todo mundo. Ele ouviu aquilo e sentiu como se o chão tivesse aberto sob os pés. Ele é um catador, vive do que a cidade descarta. E naquele dia, não perdeu só a dignidade, perdeu o pouco de respeito que ainda acreditava existir. Olhares atravessados, risadas contidas, celulares levantados. Ninguém fez nada. Ninguém disse nada. E o que estava em jogo ali não era só o orgulho, era a última chance dele provar que não era aquilo que diziam. Porque quando alguém é julgado pela aparência, a dor não fica só na pele. Ela entra no peito, aperta a garganta, bagunça a cabeça. Ele tentou engolir seco, tentou sair sem olhar para trás, mas algo naquele momento travou dentro dele. Uma sensação estranha de que aquela humilhação não tinha terminado ali. De que alguém, em algum lugar daquela cena, estava prestes a perceber algo que ninguém mais via. E é isso que você precisa entender antes de seguir. Essa história não é só sobre um homem humilhado em público. É sobre o instante exato em que o desprezo vira erro. Sobre o segundo em que quem julga demais esquece que toda vida carrega segredos. E se você sair agora, vai perder o momento em que tudo vira de cabeça para baixo. O ar ainda vibrava com as palavras jogadas contra ele quando tudo pareceu desacelerar. O coração batia forte demais para um corpo acostumado a ser ignorado. A respiração ficou curta, presa no peito, como se o próprio ar tivesse decidido julgar se ele merecia continuar ali. O suor escorreu pelas costas, não de calor, mas de vergonha. As mãos tremiam, sujas, abertas, sem saber onde se esconder. Ele sentia o peso dos olhares antes mesmo de levantar a cabeça, como se cada par de olhos fosse um dedo apontado lembrando, em silêncio cruel, que naquele lugar ele não pertencia. O som ao redor ficou distorcido. Risadas abafadas, passos apressados, o tilintar de copos, o motor de um carro arrancando. Tudo parecia mais alto, mais agressivo. O cheiro de lixo misturado com perfume caro criava um contraste quase irônico, sufocante. As pessoas passavam por ele sem parar, mas não sem olhar. Olhares rápidos, julgadores, alguns de nojo, outros de pena. Pior ainda, os de indiferença total. O ambiente inteiro parecia conspirar para lembrá-lo de quem ele era aos olhos deles. Só mais um corpo descartável ocupando espaço demais. Ele tentou engolir em seco, mas a garganta travou. O corpo inteiro enrijeceu quando ouviu a voz de novo. O homem bem vestido, postura ereta, olhar frio, repetiu a humilhação como quem reforça uma ordem. Não gritava. Não precisava. A calma dele doía mais do que qualquer xingamento. Era o tom de quem se sente acima, de quem acredita que pode definir o valor de alguém só pela aparência. Por um segundo, uma memória antiga veio à tona. Ele mais novo, ainda acreditando que esforço mudava destino, ouvindo a mãe dizer para manter a cabeça baixa e seguir em frente. Depois outra, rápida. A primeira vez que dormiu na rua, o frio mordendo os ossos, a sensação de invisibilidade absoluta. Aquilo tudo voltou junto, como um soco silencioso, fazendo aquela humilhação não ser apenas sobre agora, mas sobre tudo o que ele já tinha perdido. Um riso escapou de alguém atrás. Não era alto, mas foi suficiente. Ele percebeu uma mulher desviando o olhar, constrangida, e um homem puxando o celular para filmar de longe. Ninguém interveio. Ninguém disse nada. O silêncio coletivo virou mais um agressor. E foi aí que algo mudou por dentro. No meio da vergonha, uma percepção incômoda surgiu. Eles não estavam apenas olhando para ele, estavam se olhando também, tentando se convencer de que nunca estariam no lugar dele. Ele abaixou os olhos por um instante e notou algo que quase passou despercebido. O Ricardo Albuquerque, apesar da postura firme, apertava o maxilar com força.
Um detalhe mínimo, mas suficiente para plantar uma dúvida. Aquela humilhação não era só desprezo. Tinha medo ali. Medo de ser confrontado. Medo de que aquela figura, julgada apenas pela aparência, não fosse tão pequena quanto parecia. O peito apertou de novo. Não era só dor agora. Era uma pergunta incômoda, martelando por dentro, enquanto o mundo continuava a passar por cima dele sem frear. Até quando alguém pode ser reduzido a nada sem que algo quebre, por dentro ou fora? O silêncio veio logo depois, pesado, espesso, quase físico. Não foi o silêncio da paz, nem o da aceitação. Foi aquele silêncio que sobra quando a humilhação já foi dita e ninguém acha necessário acrescentar mais nada. As palavras ainda ecoavam dentro dele, repetindo-se como um zumbido insistente, enquanto o corpo permanecia ali, parado, sem saber se avançava ou recuava. A vergonha não tinha ido embora com o agressor. Ela tinha ficado grudada na pele, no olhar baixo, na respiração irregular. Ele tentou caminhar, mas os passos saíram descompassados, como se o chão estivesse instável. O estômago se revirava, vazio e fechado ao mesmo tempo. A fome, que sempre o acompanhava, desapareceu de repente, substituída por um nó duro, impossível de engolir. O corpo reagia como se ainda estivesse sob ataque. Ombros tensos, mandíbula travada, mãos fechadas demais. Até o piscar dos olhos parecia pesado. Cada movimento denunciava que algo ali dentro tinha sido mexido fundo demais. As pessoas ao redor falavam baixo, riam, seguiam suas rotinas. Para elas, o momento já tinha acabado. Para ele, não. O silêncio coletivo era pior do que qualquer xingamento, porque confirmava algo que ele sempre temeu. Ninguém achava aquilo grave o suficiente para interromper o próprio dia. Esse silêncio dizia, sem dizer, que aquela humilhação fazia parte da ordem natural das coisas. E isso doía mais do que a ofensa em si. Quando a noite chegou, o corpo não desligou. Ele se deitou, mas o sono não veio. Toda vez que fechava os olhos, a cena voltava em fragmentos. O tom da voz, o olhar de desprezo, o riso distante. O coração acelerava sem aviso e o suor frio surgia mesmo no escuro. Ele virou de um lado para o outro, tentando encontrar uma posição em que a lembrança não doesse tanto. Mas não existia lugar confortável para quem tinha acabado de ser reduzido a nada em público. Uma memória antiga apareceu, curta e cortante. Ele ainda adolescente, sendo mandado para o fundo da sala porque não combinava com o ambiente. O mesmo sentimento de agora, o de ocupar um espaço que, segundo os outros, nunca foi dele. A lembrança se misturou com o presente e o corpo reagiu de novo, como se o tempo não tivesse passado. A humilhação atual acordava todas as anteriores, uma após a outra, sem piedade. No dia seguinte, a comida perdeu o gosto. Ele mastigava devagar, mais por hábito do que por vontade. O olhar ficou opaco, sempre atento demais aos movimentos alheios. Qualquer risada próxima parecia suspeita. Qualquer cochicho soava como julgamento. O mundo não tinha mudado, mas a forma como ele se movia dentro dele, sim. Havia uma cautela nova, quase instintiva, como se o corpo estivesse tentando evitar a próxima pancada antes mesmo dela acontecer. Socialmente, o impacto era invisível para quem olhava de fora, mas brutal por dentro. Ele começou a evitar certos lugares, certos horários, certos olhares, não por medo físico, mas por exaustão emocional. A humilhação tinha drenado algo essencial, a sensação mínima de dignidade. E quando isso some, até as tarefas mais simples ficam pesadas demais. Em alguns momentos, vinha uma falsa sensação de alívio. Um pensamento rápido dizendo que talvez fosse melhor assim, que esperar menos do mundo dói menos. Mas esse alívio durava pouco. Logo era substituído por uma inquietação profunda, uma pergunta que insistia em voltar, enquanto o silêncio se estendia entre uma noite mal dormida e outra.
Por que aquela cena ainda queimava tanto, como se não tivesse terminado ali? E o que exatamente aquele homem bem vestido tentou calar quando decidiu humilhá-lo diante de todos? A cena da humilhação ainda estava viva demais dentro dele. Bastava fechar os olhos por um segundo para ouvir de novo o tom de deboche, sentir o peso daquele olhar que o atravessou como se ele fosse menos que gente. Mesmo agora, dias depois, o corpo reagia como se tudo ainda estivesse acontecendo. O estômago seguia fechado, o sono vinha picado e o olhar tinha mudado. Estava sempre atento, desconfiado, como quem espera o próximo golpe antes mesmo de levantar a cabeça. Foi nesse estado que aconteceu algo inesperado, um quase. Um movimento mínimo que por um instante pareceu esperança. Ele percebeu alguém se mexendo ao fundo, alguém que até então tinha permanecido em silêncio. Um corpo que se inclinou para a frente, uma respiração mais funda, como se aquela pessoa estivesse prestes a dizer alguma coisa. O coração dele acelerou sem pedir permissão. Não era gratidão ainda, era só a ideia de que talvez, dessa vez, alguém não fosse fingir que não viu. Por um segundo curto demais, ele acreditou. O peito se abriu um pouco, como se o ar finalmente entrasse por completo. Pensou que talvez não estivesse tão sozinho quanto sentia, que talvez aquela humilhação tivesse ultrapassado um limite até para quem costuma se calar. O corpo reagiu antes da razão, criando uma expectativa que ele nem sabia que ainda era capaz de sentir. Mas não aconteceu nada. A pessoa desviou o olhar, ajustou a própria postura, fingiu interesse em outra coisa qualquer. O silêncio voltou, mais pesado do que antes, porque agora vinha acompanhado da decepção. Não era só o agressor que tinha falhado ali, era alguém que poderia ter feito algo e escolheu não fazer. Essa escolha caiu sobre ele como uma confirmação cruel. Não basta sofrer a humilhação, é preciso carregar também a indiferença de quem assiste. O impacto foi físico, um aperto seco no peito, como se algo tivesse sido arrancado por dentro. A fome, que já vinha estranha, sumiu de vez naquele dia. Ele tentou comer mais tarde, mas o corpo rejeitou. Cada garfada parecia um esforço inútil. À noite, o sono veio ainda mais leve, cheio de interrupções. Ele acordava com a sensação de estar sendo observado, como se o julgamento nunca tivesse terminado de verdade. Uma lembrança antiga voltou curta, quase sem pedir licença. Um professor olhando para ele e dizendo que não valia a pena comprar briga por gente assim. Na época, ele não entendeu totalmente. Agora, a frase fazia sentido demais. A memória durou poucos segundos, mas deixou um gosto amargo, porque mostrava que aquela falha em defendê-lo não era novidade, era um padrão. Socialmente, algo mudou de forma sutil. Ele passou a falar menos, não por timidez, mas por economia emocional. Cada palavra parecia exigir um esforço que talvez não valesse a pena. O olhar ficou mais baixo, não de submissão, mas de cansaço. Cansaço de esperar humanidade onde quase nunca vinha. O corpo seguia tenso, como se estivesse sempre pronto para se encolher. Em alguns momentos, vinha uma raiva silenciosa, diferente da vergonha inicial. Não era explosiva, era densa, contida, perigosa. Uma raiva que nascia da pergunta que ninguém respondia. Por que é tão fácil virar o rosto quando o humilhado não se parece com você? Essa pergunta não era dita em voz alta, mas ecoava em cada silêncio cúmplice que ele lembrava. O pior não foi a falta de defesa. Foi perceber que aquela pessoa sabia exatamente o que estava acontecendo. O olhar denunciava isso, e ainda assim, escolheu não se envolver. Essa percepção abriu uma nova ferida, mais profunda, porque não vinha do ataque direto, mas da omissão calculada. E enquanto ele tentava reorganizar os próprios pensamentos, uma sensação estranha começou a crescer por dentro, quase como um pressentimento incômodo de que aquela falha específica, aquela pessoa que se calou, ainda teria um papel maior nessa história.
de um jeito que ele não conseguia explicar, mas que fazia o peito apertar toda vez que lembrava daquele olhar que quase defendeu e não defendeu. A humilhação inicial não só continuava viva dentro dele, como parecia ter ganhado pernas próprias. O que antes tinha sido um ataque direto, quase íntimo na crueldade, agora se espalhava. Ele lembrava exatamente do som das risadas, do tom da voz que o diminuiu em público, e sentia o corpo reagir como se ainda estivesse ali. O estômago embrulhava logo cedo, o café ficava intocado, e o sono da noite anterior tinha sido raso, cheio de despertares súbitos, como se o corpo nunca relaxasse por completo. O olhar, que já estava mais baixo, agora evitava encontros diretos. Não por medo, mas por antecipação do julgamento. A diferença é que, dessa vez, não era mais só ele e quem o humilhava. Tinha gente em volta, gente demais. Olhares curiosos, celulares discretamente erguidos, cochichos que corriam mais rápido do que qualquer explicação possível. A injustiça ganhou plateia, e isso mudou tudo. O ambiente parecia vibrar de uma energia estranha, quase elétrica, como se a situação tivesse se transformado em entretenimento. Ele sentia o calor subir pelo rosto, as mãos suarem, a respiração encurtar. Não era só vergonha, era a sensação de estar sendo exposto, analisado, rotulado em silêncio. Alguém riu de novo, não alto, mas o suficiente para ser ouvido. Outro balançou a cabeça em sinal de reprovação. Não do agressor, mas dele. Isso doeu mais, porque ali ficava claro que a narrativa já tinha sido construída sem que ele abrisse a boca. Julgado pela aparência, mais uma vez, agora diante de um público que não queria entender, só confirmar o que já acreditava. O corpo respondeu com um cansaço imediato, pesado, como se tivesse envelhecido alguns anos em poucos minutos. Uma lembrança rápida atravessou a mente. Ele, mais novo, entrando num lugar onde claramente não combinava. Os mesmos olhares, o mesmo silêncio carregado, a mesma sensação de estar invadindo um espaço que nunca foi feito para ele. Foram só 3 ou 4 frases na memória, mas suficientes para apertar o peito e mostrar que aquela escalada não era um acaso. Era continuidade, era repetição. Socialmente, o impacto se aprofundava. Pessoas que antes apenas ignoravam, agora observavam. E observar naquele contexto era participar. Ele sentia isso no jeito como desviavam o olhar quando ele percebia que estava sendo encarado. No jeito como alguns se aproximavam apenas para ouvir melhor, mas não para ajudar. O silêncio coletivo virou um tipo de coro mudo, validando cada injustiça com a ausência de reação. Fisicamente, o corpo começou a cobrar. Dor de cabeça constante, um peso nos ombros, como se carregasse algo invisível. À noite, o sono demorava a chegar, e quando vinha, era cheio de imagens desconexas, sempre com gente olhando, apontando, comentando. A fome aparecia em horários estranhos e sumia rápido, como se até o corpo estivesse confuso sobre o que merecia ou não receber. O que mais assustava era perceber que aquilo parecia só o começo. A presença da plateia dava ao agressor algo novo, validação, e isso tornava tudo mais perigoso. Ele começou a notar pequenos sinais. Um sorriso satisfeito demais, uma postura mais confiante de quem humilha quando percebe que não está sozinho. Esse detalhe acendeu um alerta silencioso dentro dele, uma sensação incômoda de que a injustiça ainda não tinha atingido o auge e que alguém, em meio àquela plateia aparentemente passiva, estava observando tudo com atenção demais, como se estivesse guardando cada detalhe para um momento futuro que ele ainda não conseguia enxergar. A humilhação inicial ainda ecoava dentro dele como um zumbido constante, impossível de ignorar. Não era mais o momento em si, mas a repetição dele na cabeça, o jeito como as palavras tinham sido lançadas diante de todos, o riso fácil de quem nunca esperou resposta.
O corpo continuava reagindo atrasado. O estômago recusava comida, o sono vinha quebrado, e o olhar, mesmo quando erguido, parecia atravessar as pessoas sem realmente vê-las. Era como se algo tivesse se deslocado por dentro, um eixo fora do lugar desde aquela exposição pública. Mas foi aí que algo começou a destoar. Pequenos detalhes, quase imperceptíveis para quem só via a superfície, começaram a incomodá-lo. Um gesto automático das mãos quando ele se afastou da confusão. A postura do corpo, firme demais para alguém que deveria estar completamente quebrado. O jeito como avaliava o espaço ao redor, não com medo, mas com cálculo silencioso. Nada disso combinava com a cena que todos tinham decidido enxergar. E essa discrepância começou a criar uma tensão diferente, mais interna do que externa. Enquanto caminhava, sentia o peso social daquela injustiça se transformar. As pessoas já não apenas olhavam, agora pareciam tentar encaixá-lo numa história pronta. Uns cochichavam, outros observavam em silêncio, e havia aqueles que fingiam não ver. O impacto fisiológico era imediato, os ombros rígidos, a mandíbula travada, a respiração curta. Mesmo cansado, o corpo se mantinha em alerta, como se estivesse esperando algo que nem ele sabia nomear. Uma lembrança rápida atravessou sua mente. Um corredor estreito, luz fria, vozes controladas. Ele seguindo ordens sem questionar, aprendendo a observar antes de agir. Foram só 3 frases na memória, mas suficientes para provocar um arrepio involuntário. Aquela versão dele parecia incompatível com o homem humilhado em público minutos antes. E essa contradição começou a incomodar mais do que a própria injustiça. O apetite desapareceu por completo naquele dia. Não por tristeza, mas por uma estranha sensação de vigilância interna. Como se cada gesto estivesse sendo observado, não só pelos outros, mas por ele mesmo. Socialmente, a humilhação ainda colava nele como um rótulo, mas internamente algo diferente se reorganizava. O olhar, antes abatido, agora analisava, não desafiava, mas registrava sons, rostos, movimentos. O ambiente continuava hostil, mas já não parecia totalmente imprevisível. Alguém da plateia comentou algo em voz baixa, um tom de deboche misturado com curiosidade. Ele ouviu sem virar o rosto. O silêncio que respondeu não foi de submissão, foi de contenção. O corpo inteiro parecia segurar uma resposta que não era verbal. Isso gerou um desconforto novo ao redor. Não era medo ainda, mas estranhamento. Como se a narrativa fácil começasse a apresentar falhas. Outra memória curta surgiu, quase como um reflexo, um símbolo marcado na pele de alguém, visto uma vez em circunstâncias que nunca deveriam ser lembradas em público. Um detalhe pequeno, mas carregado de significado. Ele piscou algumas vezes, sentindo a cabeça pesar. Aquilo não fazia sentido ali, não naquele lugar, não com aquelas pessoas. E ainda assim, o reconhecimento foi imediato, instintivo, impossível de ignorar. O sono daquela noite foi ainda mais fragmentado, não por causa da humilhação em si, mas pela sensação de que algo estava fora de lugar. O corpo descansava, mas a mente continuava montando peças, ligando pontos que ninguém ao redor parecia disposto a enxergar. A injustiça tinha aberto uma ferida, mas agora outra coisa começava a pulsar por baixo dela. Uma verdade antiga, incompatível com a imagem que todos tinham acabado de construir e que ameaçava vir à tona no pior momento possível. A humilhação inicial ainda pesava como um gosto amargo na boca. Não tinha ido embora com o tempo, só tinha mudado de forma. Agora, ela aparecia no jeito desconfiado com que ele observava qualquer aproximação. No reflexo de encolher os ombros quando alguém falava alto demais perto dele. No olhar que evitava encontros diretos por medo de encontrar de novo aquele mesmo desprezo estampado.
O corpo continuava cansado, mas era um cansaço diferente, mais profundo, como se a vergonha tivesse se infiltrado nos músculos. Foi nesse estado que surgiu a tentativa de ajuda. Veio de forma quase tímida, um gesto mal ensaiado, uma voz que não era agressiva, mas também não era firme. Alguém se aproximou dizendo poucas palavras, oferecendo algo simples. Um copo d'água, uma explicação atravessada, uma promessa vaga de que aquilo não precisava ter sido assim. Por um segundo, o peito dele afrouxou. A respiração desacelerou. Houve um alívio rápido, perigoso. Aquela sensação traiçoeira de que talvez, só talvez, alguém estivesse vendo além da aparência. O corpo reagiu antes da mente. O estômago, que vinha fechado há horas, deu um sinal fraco de fome. Os ombros relaxaram um pouco. O olhar, cansado de fugir, subiu. E foi aí que ele percebeu o detalhe que estragava tudo. O tom. Não era solidariedade verdadeira. Era piedade. Uma ajuda que vinha de cima para baixo, carregada de constrangimento, como se estender a mão fosse mais um favor do que um gesto humano. As pessoas ao redor sentiram a movimentação e se aproximaram mais. O ambiente voltou a pressionar, sussurros reapareceram, olhares curiosos se multiplicaram. Aquela tentativa de ajuda, em vez de aliviar, virou espetáculo. Agora ele não era só o humilhado, era o caso. O corpo reagiu de novo. A nuca quente, a mandíbula rígida, o coração acelerado sem aviso. A injustiça ganhava uma nova camada, mais silenciosa e talvez mais cruel. Uma memória curta atravessou sua mente. Uma sala pequena, alguém oferecendo ajuda com palavras bonitas, mas cobrando algo em troca logo depois. Ele lembrava da sensação exata, o aperto no peito, a certeza tardia de que aceitar tinha sido um erro. Foram poucas imagens, rápidas demais para serem evitadas, mas suficientes para fazer o estômago embrulhar de novo. Quando tentou responder, a voz saiu mais baixa do que ele esperava. Não por fraqueza, mas porque o corpo parecia ocupado demais, segurando tudo por dentro. A pessoa que ajudava interpretou o silêncio como confirmação, como submissão. E então falou mais alto, explicando a situação para os outros, usando palavras que não tinham sido autorizadas. Cada frase arrancava um pouco mais do controle que ele ainda tentava manter. Socialmente, aquilo o empurrava ainda mais para baixo. A ajuda virou rótulo, virou narrativa pronta. Ele sentiu isso no jeito como as pessoas a sentiam, como se tudo estivesse resolvido agora que alguém tinha feito algo. O olhar dele escureceu, não de raiva explícita, mas de percepção. A injustiça não precisava mais gritar, ela agora sorria, disfarçada de boa intenção. Naquela noite, o sono quase não veio. Quando vinha, trazia cenas truncadas, vozes misturadas, a sensação de estar devendo algo que nunca pediu. O apetite desapareceu outra vez, substituído por um nó constante no estômago. O corpo inteiro parecia rejeitar qualquer nova aproximação. A ajuda tinha ensinado uma lição dura. Nem toda mão estendida quer levantar. E enquanto ele tentava organizar os pensamentos, percebeu um detalhe inquietante. Alguém observava tudo à distância, em silêncio absoluto, sem julgar, sem oferecer nada. Um olhar atento demais para ser casual. E isso levantou uma pergunta incômoda dentro dele. Aquela nova queda tinha sido apenas mais um erro, ou parte de algo muito maior que ainda estava se armando. A humilhação inicial ainda estava ali, viva, mesmo quando ninguém mais falava dela. Ela reaparecia no jeito como ele acordava sobressaltado, com a garganta seca, o corpo suado como se ainda estivesse exposto diante de todos. O olhar amanhecia pesado, evitava o espelho, evitava as pessoas. A fome vinha fraca, quase inexistente, como se o estômago também tivesse aprendido a se encolher depois daquele dia em que foi reduzido a menos que nada diante de estranhos. Enquanto ele tentava apenas seguir, o outro observava, o vilão,
Aquele que tinha comandado a humilhação, ou pelo menos se beneficiado dela, não desviava os olhos. Não era curiosidade comum, era cálculo. No meio do caos, ele tinha notado algo que ninguém mais percebeu. O silêncio do Jonas não era vazio, era contido. Havia ali um controle estranho, quase deslocado para alguém que deveria estar quebrado. O ambiente continuava hostil, pessoas cochichavam, outras fingiam não ver. O ar parecia mais pesado, cheirando a poeira e julgamento. Cada passo do Jonas era acompanhado por uma tensão invisível. O corpo dele reagia com rigidez, os ombros duros, a respiração curta. Mas, por dentro, algo começava a mudar de temperatura. Não era esperança, era alerta. O vilão percebeu no detalhe mais improvável, nas mãos. Mesmo sujas, mesmo marcadas pelo trabalho duro, elas não tremiam. Seguravam firme. Aquilo incomodou. Ele já tinha visto muita gente humilhada antes. Choravam, imploravam, explodiam. Mas aquele silêncio específico, aquela postura contida demais, acendeu um sinal que só alguém acostumado ao poder reconheceria. Um flashback rápido atravessou a mente do Jonas. Um homem mais velho dizendo que sobreviver não era reagir, era observar. Foram poucas frases, uma memória curta demais para explicar tudo, mas suficiente para justificar por que ele estava calado agora. Não era submissão, era espera. O corpo lembrava disso mesmo quando a mente tentava esquecer. Socialmente, o clima mudou sem ninguém anunciar. O vilão passou a falar menos, a olhar mais. Começou a testar limites com comentários soltos, pequenas provocações, esperando uma reação que não vinha. Isso gerava um desconforto novo na plateia. A humilhação já tinha acontecido, mas agora havia algo fora do roteiro. Um atraso estranho, uma história que não fechava. O Jonas sentiu o impacto disso no corpo. O sono continuava ruim, mas a mente já não vagava tanto. O cansaço ganhou foco. O olhar, antes baixo, começou a reparar nos detalhes. Quem ria, quem se calava, quem se afastava rápido demais. A injustiça ainda doía, mas agora doía de outro jeito, como um machucado sendo pressionado para ver até onde aguenta. O vilão percebeu essa mudança antes de qualquer outro, e isso o irritou. Não porque tivesse certeza de algo, mas porque odiava não entender completamente quem estava à sua frente. Havia um detalhe fora do lugar naquela cena, e ele não sabia ainda se era uma ameaça, ou apenas o início de um erro que ele mesmo tinha cometido. A humilhação inicial continuava sendo o ponto de partida de tudo, como uma ferida que não cicatrizava e ainda definia cada movimento dele. Bastava fechar os olhos para sentir de novo o calor subir no rosto, o riso atravessado da plateia, o peso daquele momento em que foi reduzido a um rótulo diante de todos. Agora, porém, essa lembrança não vinha sozinha. Ela vinha acompanhada de pequenas rachaduras na história que tinham contado sobre ele. O corpo reagia antes da cabeça, o apetite seguia irregular, mas não era mais só enjoo de vergonha, era tensão. Os músculos do maxilar ficavam travados, como se ele estivesse mastigando palavras que nunca disse. O olhar, antes baixo, começava a subir sem perceber, não para enfrentar ninguém, mas para observar. E foi assim que a verdade começou a aparecer. Em pedaços pequenos demais para chamar atenção, grandes demais para serem ignorados. Um comentário solto aqui, um silêncio estranho ali. Alguém que o chamava por um nome que não combinava com a cena. Nada explícito, nada que resolvesse tudo, mas o suficiente para criar ruído. O ambiente, que antes parecia unido na humilhação, agora mostrava fissuras. O ar continuava pesado, mas já não era só julgamento. Havia dúvida misturada. O vilão sentiu isso também. Cada fragmento da verdade que escapava deixava ele mais rígido, mais atento. Um papel visto rápido demais. Um gesto de respeito vindo de alguém improvável.
Ele percebeu que não era o único observando agora, e isso tirou seu controle do lugar. O poder que vinha da certeza começou a falhar. Um flashback curto atravessou a mente do Jonas. Ele mais jovem, sentado em um lugar muito diferente daquele, ouvindo que certas quedas não apagam quem a pessoa foi, apenas escondem. Foram poucas frases, poucas imagens, mas elas encaixaram com o presente de um jeito incômodo. Como se aquela humilhação atual estivesse cobrindo algo maior, algo que ainda não tinha nome. Fisicamente, o impacto disso era estranho. O cansaço não diminuiu, mas ganhou direção. O corpo doía menos por dentro e mais por fora, como se estivesse se preparando. O sono vinha picado, cheio de despertares curtos, mas agora ele acordava com pensamentos mais claros. A injustiça ainda existia, só que começava a se misturar com outra sensação: antecipação. Socialmente, a mudança era quase imperceptível, mas real. Algumas pessoas pararam de rir. Outras passaram a observar o vilão com mais cuidado. Pequenos gestos, um copo d'água oferecido, um espaço aberto para ele passar, criavam contraste com a cena inicial de desprezo. Cada gesto desses era um pedaço da verdade emergindo, sem se explicar. O Jonas sentia isso como quem pisa em terreno instável. Cada nova informação trazia alívio e medo ao mesmo tempo. Alívio por não estar completamente errado sobre si mesmo. Medo porque, se aquela verdade viesse inteira à tona, alguém sairia perdendo. E ele sabia que nesse tipo de história, o preço nunca era baixo. O vilão, por sua vez, começou a testar o ambiente, como quem tenta recolher algo que caiu no chão antes que outros percebam. Interrompia conversas, mudava de assunto, ria alto demais. Mas quanto mais tentava controlar, mais evidente ficava que algo estava escapando. A humilhação que deveria ter encerrado a história agora parecia apenas o começo de algo que ele não dominava. No meio disso tudo, o Jonas percebeu um detalhe que gelou por dentro. Não era só o vilão que estava juntando os pedaços. Havia mais alguém observando em silêncio, alguém que parecia saber onde aquelas verdades levavam. E enquanto ele tentava entender quem era essa presença e o que ela queria, ficou claro que o próximo passo não seria uma revelação completa. Seria um confronto que ninguém ali estava preparado para ver. A humilhação inicial ainda era o eixo de tudo, mesmo agora. Ela voltava em ondas curtas, quase como um reflexo. O som da gargalhada atravessando o espaço, o dedo apontado, a palavra dita alto demais para garantir que todos ouvissem. Mesmo com tantas coisas tendo mudado desde então, era dali que o corpo dele ainda partia. O olhar continuava carregando aquela memória, como se precisasse atravessá-la toda vez antes de encarar o presente. Mas algo estava diferente. O orgulho que antes sustentava o vilão começava a ceder, não de forma digna, nem completa. Era um orgulho que caía tarde demais, arranhando tudo ao redor. O tom de voz dele já não era o mesmo, ainda autoritário, mas trincado, ainda seguro, mas com pressa. Quem prestava atenção percebia. Ele falava para se convencer, não mais para dominar. No corpo do Jonas, isso se traduzia em um cansaço estranho. Não era mais só fome reprimida ou noites mal dormidas por vergonha. Era o tipo de exaustão que vem depois de muita tensão acumulada. Os ombros doíam, a cabeça pesava. O apetite ia e voltava, como se o corpo não soubesse se podia relaxar ou se ainda precisava se proteger. O olhar, antes sempre baixo, agora oscilava. Subia rápido, desviava, voltava de novo. Socialmente, o ambiente estava em suspensão. As pessoas não sabiam mais como se posicionar. Algumas tentavam corrigir o riso com um silêncio constrangido. Outras fingiam não ter participado. O orgulho do vilão começava a ruir ali, nesse desconforto coletivo, porque ele já não era acompanhado. A plateia que o fortaleceu no início agora hesitava. Um flashback curto atravessou a mente do Jonas. Ele ouvindo alguém dizer, anos atrás,
que o pior tipo de humilhação é aquela que vem tarde demais para ser desfeita. 3 frases, um rosto distante, uma sensação de aviso ignorado. Aquilo encaixava com precisão dolorosa no agora. Não trazia conforto, só clareza. O vilão tentou recuar, não pedindo desculpas. Isso seria admitir demais, mas suavizando, relativizando, mudando a narrativa. Disse que talvez tivesse exagerado. Disse que ninguém precisava levar tão a sério. Cada palavra dessas caía pesada no ar porque já não resolvia nada. O estrago estava feito. O orgulho caía, mas não restaurava. Caía arrastando. Para o Jonas, isso criava uma confusão interna difícil de nomear. Parte dele queria alívio, queria ouvir algo que apagasse a dor inicial. Outra parte percebia que aquela queda tardia não devolvia o que foi tirado. O corpo reagia com um aperto no peito, um nó seco na garganta. Não era vitória. Também não era derrota. Era algo suspenso, incompleto. O ambiente parecia perceber isso. O silêncio voltava, mas diferente do anterior. Não era mais indiferença. Era expectativa. Um silêncio que aguardava um próximo movimento, como se todos soubessem que aquela queda não era o fim da história. Apenas uma etapa. O vilão sentiu isso e, pela primeira vez, pareceu pequeno. Não fisicamente, mas simbolicamente. Seus gestos ficaram contidos. O olhar evitava certos pontos do espaço. O orgulho, agora ferido, tentava se recompor em fragmentos, mas já não tinha onde se apoiar. Mesmo assim, algo nele resistia. Um último recurso, uma informação guardada, uma cartada que ainda não tinha sido usada. O Jonas percebeu esse detalhe no modo como ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para falar algo que mudaria tudo de novo. Enquanto o ambiente prendia o fôlego, ficou claro que aquela queda tardia do orgulho não encerrava a injustiça. Ela apenas empurrava todos para um momento ainda mais delicado, onde a próxima verdade poderia machucar mais do que a primeira humilhação. A humilhação inicial ainda estava ali, como uma ferida aberta que nunca chegou a fechar de verdade. Mas agora, ela tinha outro peso. Não era mais só dor. Era contraste. Tudo o que tinha sido dito, rido e apontado voltava à memória, enquanto o ambiente inteiro parecia se estreitar, como se o mundo tivesse decidido assistir em silêncio ao que viria a seguir. O vilão tentou falar primeiro. A voz saiu, mas não sustentou. Havia algo diferente no ar. O detalhe que ele vinha escondendo e que achava que controlava já não estava só com ele. O Jonas percebeu antes mesmo de entender racionalmente. Foi no olhar que mudou, na postura que se ajeitou quase sem querer. O corpo, que até então só reagia para se defender, agora parecia firme, não arrogante, firme. E então a verdade veio, não em grito, não em revanche teatral. Veio do jeito mais desconcertante possível. Calma, um documento mostrado, um nome citado, um gesto simples que desmontava toda a narrativa construída até ali. Aquilo que ninguém esperava ouvir de alguém, julgado pela aparência, apareceu claro demais para ser negado. A plateia começou a entender, em pedaços, quem realmente estava diante deles desde o início. O impacto foi físico. O silêncio não era mais constrangido, era pesado. O tipo de silêncio que cai quando as pessoas percebem que erraram juntas. O vilão empalideceu. O orgulho que já vinha caindo agora se espatifou de vez. Não havia como recuar. Cada palavra de desprezo dita antes ecoava como prova contra ele mesmo. No Jonas, a reação não foi explosão, foi liberação. A respiração finalmente desceu até o peito. A tensão dos ombros cedeu um pouco. O olhar, antes sempre fugindo, agora sustentava o espaço. Não para humilhar de volta, mas para existir sem pedir licença. Aquilo calou todo mundo porque não vinha do ódio, vinha da verdade. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras baixaram a cabeça. Houve quem tentasse justificar, quem dissesse que não sabia,
quem quisesse suavizar o que tinha feito. Mas já era tarde. A lição estava ali, exposta sem precisar ser explicada. Quando você julga alguém pela aparência, você revela mais sobre si do que sobre o outro. O Jonas não comemorou, não sorriu, apenas ficou ali, inteiro. E isso foi mais forte do que qualquer discurso. Ele não precisou provar que era melhor, só mostrou que sempre foi mais do que deixaram enxergar. A injustiça não foi apagada, mas foi desmascarada. E talvez essa seja a parte mais difícil de engolir. A verdadeira virada moral não é quando o humilhado sobe num pedestal. É quando o mundo é obrigado a encarar o próprio erro. Quando o silêncio que antes machucava vira o silêncio que ensina. Essa história termina aqui, mas a reflexão não. Quantas vezes alguém foi diminuído perto de você e você ficou calado? Quantas vezes o julgamento veio antes da escuta? É com isso que a gente precisa sair desse vídeo. E se essa história te tocou de alguma forma, se você já foi julgado pela aparência ou já presenciou uma injustiça parecida, fica aqui até o fim, porque no próximo passo a conversa continua. E talvez ela fale ainda mais direto com a sua própria história. Ele poderia ter usado aquele momento para humilhar de volta, para esmagar quem o tinha ferido. Poderia ter devolvido cada palavra com a mesma crueldade, mas escolheu outra coisa. Escolheu não repetir o ciclo. Escolheu sair dali com a dignidade intacta, provando que justiça não é vingança, é consciência. Que caráter não aparece quando a gente vence, aparece quando a gente poderia ferir, mas decide não ferir. E essa escolha ficou no ar, ecoando em quem assistia. Porque não falava só sobre ele, falava sobre todos nós, sobre quantas vezes a gente julga rápido demais, sobre quantas vezes a aparência pesa mais do que a verdade, sobre quantas histórias são interrompidas antes mesmo de serem ouvidas. Se essa história mexeu com você, se em algum momento você se sentiu representado, injustiçado ou fortalecido, eu te convido a escrever aqui nos comentários uma frase simbólica. Pode ser: a verdade sempre aparece, justiça tarda, mas não falha. Ou simplesmente: eu recebo. Se essa mensagem falou direto com o seu coração. E se você chegou até aqui, se sentiu algo de verdade, considera se inscrever no canal. Esse espaço é para histórias que tocam, confrontam e transformam. Deixa também o seu like. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que talvez precisem ouvir exatamente isso hoje. Aproveita e me conta. De qual cidade você está assistindo agora? E qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo aqui do canal? E quando terminar, não saia ainda. O próximo vídeo já está na tela e ele continua exatamente nessa linha de histórias que ninguém esquece fácil. É só clicar e seguir com a gente.